Fala, guerreiros! Na aula de hoje falaremos sobre as revoltas separatistas. As revoltas separatistas têm esse nome porque tinha como principal objetivo separar a colônia, que era o território brasileiro, da metrópole, que era Portugal. As outras revoltas anteriores não tinham esse objetivo e por isso não são chamadas de revoltas separatistas. Vamos lá, a primeira revolta é chamada de Conjuração Mineira e, como o próprio nome já diz, aconteceu em Minas Gerais. Isso se dá pela crise do ouro. A princípio, neste território foi encontrado muito ouro, porém esse produto teve uma escassez, foi acabando. E a coroa portuguesa não acreditava nessa escassez e cobrava ainda mais impostos, cada vez mais assolava a população com impostos. Os dois principais impostos são o quinto, que constituía aí em 20%, ou seja, um quinto de tudo que era arrecadado tinha que ser para a coroa portuguesa, e também a derrama, que era uma espécie de imposto anual que deveria ser pago à coroa portuguesa. Esses dois impostos aí consumiam muito da elite econômica de Minas Gerais, fazendo com que a elite acabasse se endividando. Então a elite econômica de Minas Gerais vai começar a se sentir insatisfeita com a metrópole. Então a elite de Minas Gerais começa aí a conspirar contra a metrópole, contra Portugal. Eles começam aí a fazer um plano contra esse alto imposto e começa a surgir a ideia de separar a região de Minas Gerais de Portugal. É preciso deixar claro que os conjurados não tinham o intuito de separar todo o Brasil, mas tinham o intuito de separar aquela localidade, Minas Gerais, e depois possivelmente contagiar aí Rio de Janeiro e São Paulo, que eram regiões próximas. Quais eram os objetivos dos conjurados? O que esses homens, a elite de Minas Gerais, queria? Primeira coisa, proclamar a República de Minas Gerais, que Minas Gerais fosse independente de Portugal. Segundo ponto, o perdão das dívidas de impostos. O que mais assolava a elite de Minas Gerais eram os grandes impostos, era o quinto, era a derrama. Outro ponto aí é a instalação de manufaturas. A elite econômica de Minas Gerais queria o desenvolvimento dessa região e achava muito importante a manufatura, que era proibida aí pela metrópole. Outro ponto aí era a criação da Universidade de Vila Rica. Para os conjurados era muito importante que fosse criada uma universidade em territórios da colônia, o que não existia. A coroa portuguesa impedia qualquer tipo de universidade dentro do território da colônia, diferente do que aconteceu aí com a colônia espanhola. Os conjurados queriam universidades aí, queria a criação da Universidade de Vila Rica, pois os filhos da elite de Minas Gerais, para estudar, tinha que ir para Coimbra, tinha que ir para Portugal para estudar. Outro ponto que eles queriam era a manutenção da escravidão. Parece contraditório, mas não. Nós estamos falando da elite econômica de Minas Gerais. A elite não quer o fim da escravidão, já que ela se apropria da escravidão, ela utiliza a escravidão. Então, muitos dos conjurados tinham escravos, tá? E eles não queriam o fim da escravidão. A participação popular não foi muito importante aí na Conjuração Mineira, diferente do que vai acontecer na Conjuração Baiana, que veremos mais à frente. Os conjurados vão aí confeccionar uma bandeira tricolor, ou seja, com 3 cores, com um fundo branco, um triângulo ao centro vermelho e com uma frase de preta. A frase dizia: libertas que será também, que segundo os conjurados seria aí liberdade ainda que tardia, inspirada aí no poeta romano Virgílio. Os revoltosos tinham em mente que aquilo era uma conjuração, ou seja, conjuração é uma associação de indivíduos, às vezes por juramento, para um fim comum. Para eles estavam associados por um juramento para um fim comum. Juntos eles estavam fazendo um plano para um fim comum. Qual seria esse fim comum? A separação de Minas Gerais da metrópole. Já para a coroa portuguesa, aquilo não era uma conjuração, mas era uma inconfidência. Inconfidência significa falta, abuso de confiança, de segredo, indiscrição. Então, para a coroa portuguesa, aquilo foi um abuso dos revoltosos. Os revoltosos estavam abusando aí do poder e da benevolência da coroa portuguesa.
E quando ainda estava no planejamento da conjuração, surge um personagem muito importante, o Joaquim Silvério dos Reis. O Joaquim Silvério dos Reis era um dos conjurados, porém ele vai trair a conjuração, ele vai delatar, ele vai denunciar todos os conjurados para o Visconde de Barbacena. O Visconde de Barbacena era o governador de Minas Gerais, que vai acabar prendendo todos os conjurados. A partir daí começa um processo de devassa, um processo de investigação sobre os conjurados a mando de Dona Maria, a rainha de Portugal, que será futuramente conhecida como Dona Maria a Louca. E aí começa um processo que vai culminar na condenação de 11 dos conjurados. Esses 11, 10 terão o perdão e apenas Joaquim José da Silva Xavier, chamado de Tiradentes, vai ser condenado à morte. O poeta Cláudio Manuel da Costa vai acabar morrendo na prisão, mas ele também já tinha sido concedido o perdão das suas faltas. O único então que vai morrer será Joaquim José da Silva Xavier, chamado de Tiradentes. Ele que era militar, tinha sido tropeiro e também tinha tido aí uma profissão de dentista, por isso o apelido dele, vai acabar sendo morto. Muitos vão dizer aí que Tiradentes vai morrer porque era o mais pobre dos conjurados, outros vão dizer que ele era o que falava mais, era o mais falastrão e que falava mais mal da coroa portuguesa e da Dona Maria, mas o fato é que o Tiradentes vai acabar sendo enforcado e depois esquartejado e parte do seu corpo será colocada em praça pública para servir de exemplo. A próxima revolta separatista que vamos estudar será a Conjuração Baiana, também chamada de Conjuração dos Alfaiates, já que muitos alfaiates participaram aí dessa revolta. A Conjuração Baiana, como o nome diz, aconteceu na Bahia, e aí os antecedentes do que estava acontecendo. Aí nós temos a independência do Haiti, que é muito importante, já que vários escravos negros tomaram a colônia e tornaram independente essa colônia. Nós temos também o iluminismo, vários pensadores pensando aí a liberdade para o povo. E nós temos aí a subida do preço do açúcar, que era o principal produto produzido na Bahia. Isso vai gerar uma crise, que vai gerar fome, que vai gerar uma crise econômica na Bahia. Pensando em tudo isso, a população começa a pensar em uma revolta para separar a Bahia de Portugal. E aí nós temos os principais objetivos dos conjurados. Os conjurados começam a se unir e como objetivo eles querem o fim do domínio português. Eles não querem aceitar mais Portugal como metrópole do território baiano. Também eles querem proclamar a República da Bahia. Eles querem ser independentes. Outro ponto é o fim da escravidão. Diferente da conjuração mineira, na conjuração baiana eles querem o fim da escravidão. Lembrando que essa conjuração é uma conjuração do povo, é uma conjuração popular. Nela participam soldados, nela participam alfaiates, participam ex-escravos, e eles têm aí como principal, um dos principais objetivos, o fim da escravidão. Eles querem acabar com a escravidão. Outro ponto importante é o fim das diferenças raciais. Para os revoltosos é preciso, além de acabar com a escravidão, acabar com o racismo institucionalizado aí na Bahia. A população então começa a se organizar aí para a conjuração. Entretanto, assim como na conjuração mineira, a conjuração baiana também vai ser denunciada, também vai ser delatada e vai acabar com a prisão dos principais líderes. A maioria dos líderes vão acabar sofrendo grandes penas, muitos deles serão castigados, outros serão exilados, e os quatro principais, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, vão acabar sendo enforcados e esquartejados. E assim como Tiradentes, os quatro terão seus corpos colocados em praças públicas para servir de exemplo. Então é preciso aí que nós façamos um parâmetro. Na Inconfidência Mineira foi feita aí uma revolta de elite e apenas uma pessoa, provavelmente a mais pobre delas, morreu. Já na Conjuração Baiana, a coroa portuguesa não teve a mesma piedade e na Praça da Piedade, que fica em Salvador, acabou enforcando e esquartejando 4 dos líderes da Conjuração dos Alfaiates. Esses homens vão se tornar aí heróis, mas não terão aí a mesma
mesmo posicionamento de Tiradentes na República Brasileira, hein? É importante também que nós pensemos que a República Brasileira escolhe Tiradentes como um principal herói e não os quatro por serem populares. Então a gente tem aí um caráter de uma república também elitista. A população novamente no Brasil, mesmo na república, é relegada, é deixada de campo. Os conjurados também vão criar a sua própria bandeira, será uma bandeira aí também tricolor com as cores aí branco, vermelho e azul, lembrando muito aí as cores da França, da Revolução Francesa. No canto superior esquerdo terá um triângulo branco com um quadrado azul. Essa bandeira será oficialmente colocada como a bandeira do estado da Bahia. Assim como a Conjuração Mineira vai dar a Minas Gerais a bandeira, a Conjuração Baiana também vai dar à Bahia a sua bandeira. Essa foi a nossa aula de hoje. Valeu!